Hoje eu quero explicar algumas coisas sobre o Salmo 19 e sobre a nossa vivência hoje, sobre aquilo que estamos vivendo no nosso dia. E algumas das aplicações que eu quero fazer aqui, eu sei que vão ter impacto naquilo que você projeta para o seu amanhã, para o seu futuro. Então eu aconselho você fortemente a prestar atenção, porque eu sei que Deus vai querer falar com você. Salmo 19, o versículo 1. Aqui na versão que eu tenho, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Amém. Agora você pode sentar aí confortavelmente. Eu sei que Deus vai falar com você em cima do Salmo 119, quando Deus fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É um relato sobre o início de tudo. As coisas começam. As coisas se iniciam. Sempre tem um começo para tudo. Alguma coisa que existe hoje começou antes. Se existe hoje, começou antes. Meu Deus, mas que argumento frágil. Pelo contrário, filosoficamente isso tem muita profundidade. Se você visualiza uma coisa que existe hoje, ela começou. Ela passou a existir. Ela não havia e passou a haver. Ela não existia, passou a existir. Se você começa a aplicar isso em tudo que você vê, você começa a raciocinar em cima do começo, do princípio de tudo. Porque uma coisa leva a outra. Eu estou segurando um microfone. Esse microfone, em determinado tempo, não existia, mas passou a existir. Esse pensamento é tão profundo que você começa a filosofar em cima. Se esse microfone existiu, passou a existir, quem o fez? Então você começa a imaginar uma empresa, porque é um item de uma empresa, essa empresa também passou a existir. Ela não existia, passou a existir. E quem criou essa empresa? Um empresário teve uma ideia um dia e passou a criar a empresa. E quem criou esse empresário? Está percebendo onde eu quero chegar? Se você começa a olhar para alguma coisa que existe hoje e você tem na sua mente ela não existia antes e passou a existir, então começa a vir pensamentos que vão te designar para o começo de tudo. As coisas começam. Mas como é que você sabe que começou? Nós só acreditamos naquilo em que damos crédito porque tem uma testemunha afirmando. Esse salmo é uma música. E ele começa na cantoria dizendo: os céus, eles proclamam a glória de Deus. Os céus são testemunha da glória de Deus. Não satisfeito, ele aprofunda a letra e diz: o firmamento anuncia. Ele começa a filosofar dizendo: céus e terra, tudo anuncia a glória de Deus. Eles não têm palavras, eles não falam nada, mas quando você olha, você pergunta: como isso começou? Como iniciou isso? Quem criou? É uma pergunta. Hoje eu tenho uma pergunta. Quem criou o seu amanhã? Quem criou o seu 2024? Quem iniciou o que você vai viver em 2025? Qual foi o ponto de partida? Quando começou tudo isso? Tem alguma testemunha? Tente explicar. Ouvi um sacerdote pregando e ele dizendo: quer saber o quanto vale um testemunho? Tente explicar para alguém que nasceu cego o que é uma cor. Tente explicar para ele o que é um vermelho. Ele fez assim: faça o exercício agora, onde você está. Se ao seu lado tivesse uma pessoa que nasceu cego e você olhasse para a camisa do pastor, qual é a cor? E você quisesse dizer para ele: olha, o pastor está usando uma camisa muito bonita por sinal, né? E qual é a cor? E você ia dizer para ele o que é a cor.
Tinha que ter um testemunho do lado que dissesse, é verdade, ele está usando essa cor e todo mundo está achando muito bonito. Ou então explicasse para ele acabou de entregar rosas para sua esposa. E olha a cor daquelas rosas, são vermelhas. Tem uma teoria das cores, que falam sobre algumas texturas que você pode usar, sobre algumas cores que você pode usar em determinados ramos, quando você quer fomentar alegria, quando você quer fomentar fome. A fome, salvo engano, é vermelho e amarelo. Você conhece alguma... Conhece. Eles usam tudo vermelho e amarelo. Pode ver. Quando entra no shopping, você olha para um lado e para o outro, meu amigo, é o que der vermelho e amarelo. Eu quero um lanche rápido. Vai ali. Vai naquela vendedora, não vou fazer propaganda, que é vermelho com os anéis amarelos, porque der a impressão de fome. Então, sempre as cores vão te remeter a isso. Você explicaria isso para alguém que nasceu cego? Descreva. Eu tenho que ter um testemunho. O testemunho que vai dizer é verdade. O que ele está dizendo é isso. Confia, porque eu também estou do lado e estou dizendo é verdade. Quando você olha para os céus, tem testemunha. Eles são testemunho do que aconteceu em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, o que aconteceu, pastor? Eu não acredito que você não sabe o que aconteceu em Gênesis no capítulo 1. Aconteceu muita coisa. Aconteceu uma coisa do versículo 1 para o versículo 2. Do 2 para o 3 aconteceu muita coisa. Quando a gente vai ver quando foi criado o dia, foi criado o primeiro, foi criado o segundo, tudo na organização de Deus. Ele tinha uma agenda, dizendo, primeiro tem que criar isso. Ele tinha um projeto. Se eu não criar isso primeiro, o outro não se sustenta. Porque no último dia foi criado semelhança, a mesma imagem dele. E ele disse, governe. Governe sobre o quê? Sobre tudo que foi criado 6 dias antes. Dava para criar primeiro? Governe sobre o quê? Sobre... Não tem nada, né? Deixa eu criar primeiro. Não. Agenda. Projeto. Organizado. Me diga quão organizado você é, que eu lhe digo quão organizado será o seu projeto de vida e quão organizado será, por exemplo, o seu próximo ano. Quão organizado será a sua próxima década? Depende da sua organização de hoje. Se você hoje é organizado, a sua próxima década também será. É um planejamento. Você tem que planejar e tem que tomar decisões. Gênesis capítulo 1, versículo 8. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E é mesmo. Como é bom você estar com seus pés na terra e olhar para o mar, e você vê lá no final do horizonte, o mar toca o céu. Praia é maravilhoso, né? Estou precisando. É muito bom você olhar e ver, meu Deus, isso tudo aqui é testemunha desse dia, desse segundo dia, desse terceiro dia. Todas essas coisas são testemunhas. Se você precisa acreditar nisso, olha para o céu. Eu tenho certeza que ontem você olhou para o céu. Certeza que ontem você teimou e olhou para o sol. Eu vou olhar para o sol, nem que seja só um pouquinho. Olhou, opa, não queimou não. Eu vou olhar de novo. Eu tenho certeza que ontem você olhou para a lua. Não foi não? Porque ontem teve eclipse. Maravilha, eclipse é uma marcação de tempo. Como é que eu sei disso? O Gênesis capítulo 1. Quando ele diz, haja luz, ele criou uma luz. Não disse qual. Mas dias depois, ele disse, vai criar uma luz específica para governar o dia. E eu vou criar uma luz específica para governar a noite. E eles serão marcações de tempo para que todo mundo saiba quais são as estações e quais são as festas dele, do Criador. Então, quando um ponteiro grande cruza o ponteiro pequeno, tem uma marcação de tempo. Tem ou não tem? Vocês usam relógio? Quando o ponteiro grande cruza o ponteiro pequeno, tem uma marcação de tempo. O que foi que aconteceu ontem? Quando Deus diz, eu vou criar 2 ponteiros para governar os tempos e as estações. E ontem um ponteiro grande passou pelo ponteiro pequeno. Não é possível que você não esteja entendendo. É uma alusão, é uma figura, mas que serve de entendimento. Ontem tinha gente fazendo atos
Alguns benignos, outros malignos. Só porque era eclipse. Tem gente que tem uma fé tal que é eclipse. Vai escurecer. Aqui não, né? Mas vai escurecer. É hora de invocar a escuridão. Tem gente que fez isso ontem. Você fez o quê? Eu fiz a minha oração. Porque eu entendia que um ponteiro estava cruzando o outro. Eu entendi, é a minha fé. E eles são testemunhas. Testemunhas do dia que Deus disse, haja luz. Eles são testemunhas quando Deus disse, vou criar a minha imagem e semelhança. Eles são testemunhas. Para dar crédito, precisa de testemunha. Entre num banco. Eu quero dinheiro. Você pode me emprestar? Ele vai dizer, baseado em quê? Tem algum comprovante da sua renda? Tem que ter uma testemunha de que você vai pagar. Tente alugar um local. Eu vou chegar lá, tem que ter um fiador, uma testemunha de que você vai pagar pelo que você está pedindo. Tente fazer alguma coisa que ele queira crédito. Eles vão pedir. Então dê uma garantia. Olhe para os céus, eles proclamam a glória do Criador. Mesmo sem palavra, a natureza te diz que Deus tem todo o poder. Faça todo dia ser um dia especial, que você vai ver as testemunhas que vão se levantar para dizer, ele está fazendo algo especial. Elon Musk, já ouviu falar desse cara? Elon Musk teve uma ideia quando era ainda jovem, ainda é, né? Eu quero viver com $1 por dia durante esse mês. Qual é a ideia dele? Ele não era rico não, tá? Ainda. Viveu com $1 por dia. E ele começou com $1. No dia posterior, ele tinha que ter mais $1. E ele saiu fazendo... Depois você pesquisa e você vê como é que ele fez esse teste. E ele viveu um mês com $1. E ele disse que chegou a uma conclusão sobre esse pensamento, sobre esse teste que ele fez. A conclusão que ele chegou foi, todo dia eu tenho que ganhar o sustento daquele dia. Todo dia eu tenho que brigar pelo sustento daquele dia. Todo dia eu tenho que ir atrás do sustento daquele dia. Ele disse, eu não vou conseguir fazer isso se eu for empregado de alguém. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver o meu negócio e eu lutar todo dia para ganhar o meu $1 de cada dia. Engraçado que Jesus nos ensinou uma oração. E nessa oração ele ensinou vários princípios encadeados. E ele disse que a gente tinha que ser grato pelo $1 de cada dia. É assim que tem na Bíblia? Seja grato pelo pão de cada dia. E você entendeu? Seja grato por cada dia que você conquista. Então, qual é o seu projeto do seu $1 de amanhã? Qual é o seu projeto do seu pão de amanhã? É sentar, ficar deitado numa rede, me balançando para um lado para o outro. E olha que eu já ouvi isso de algumas pessoas. Qual é o seu projeto para amanhã? Fica me balançando de um lado para o outro. Eu faço vários projetos. Eu tenho um projeto novo, ele ainda não está girando, não está rodando. Aliás, está começando a rodar. Eu tenho um projeto novo e me foi pedido para apresentar esse projeto. Eu apresentei esse projeto já 5 vezes. Nas 5 vezes que eu apresentei, todas 5 foram diferentes. Porque da primeira vez para a segunda ele cresceu. Da segunda para a terceira ele evoluiu. Da terceira para a quarta ele ficou tão bom que eu pensei, uau, fechei. Depois dessa apresentação acabou. Mas na quinta apresentação eu não, tenho que mexer um pouquinho mais. Eu aprimorei ele, que chegou a ser um impacto em quem ouviu. Quem ouviu disse, eu não preciso mais ouvir nada. Eu acho que é isso aí que a gente precisa. Esse aqui é o projeto. E esse projeto vai impactar muitas coisas. E está começando a girar. Qual é o seu projeto, então, para girar o seu pão de cada dia? Eu tenho que ter um projeto. Eu tenho que ter um projeto que chegue do meu lado e diga, eu vi. Uma testemunha que chegue do meu lado e diga, eu vi quando começou o projeto. E eu posso, então, testemunhar. Quem viu quando o projeto começou? Eu vi. E como é que é ele agora? Ele é impactante. Esse projeto começou pequeno. Esse projeto cresceu. E é o projeto que eu posso chamar, é o projeto da minha vida. Ele tem um início. Qual é o início dos seus projetos? Eu tenho vários inícios. Eu posso te contar quando eu comecei a estudar para tentar entrar na universidade. Naquela época fazia-se uma prova chamada vestibular. E eu estudei feito um estudante
que sentava e ficava o dia todo em cima. E lá na casa dos meus pais, nessa época específica, meu pai resolveu fazer uma reforma na casa. E teve um dia que foi marcante para mim, uma noite, na verdade. Porque já era anoitecer e eu estava em cima do livro de biologia e eu fazendo alguns exercícios de biologia e do nada cai do telhado um bocado de areia em cima do livro de biologia. Naquela hora eu não tive reação nenhuma a não ser rir pro livro. Eu acho que está na hora de acabar. E bater a poeira e fechar o livro. Aí o pedreiro que estava lá em cima no telhado: ai, Fábio, desculpa aí, rapaz. Tava só terminando de limpar aqui para ir para casa. Eu, tá bom. Impactou minha vida. Mudou minha vida. Eu disse: ou eu passo nesse vestibular, ou eu passo nesse vestibular. Eu não quero mais passar por essa humilhação. Eu tenho que passar no vestibular. Era a minha época, era o meu desafio, era o meu começo. E olha eu aqui hoje. Então todo mundo tem um começo. Qual é o começo do seu plano? Conte para as suas testemunhas. Porque no futuro, mesmo sem palavras, elas vão estar do teu lado dizendo: eu sei como começou. As coisas passam. Ficam velhas. Fruta fica podre. O ser humano vai debilitando, vai se desgastando. As coisas vão perecendo. As coisas vão se acabando. Mas todo mundo vai lembrar de um começo. Eu sei como começou. Vai chegar o fim da vida para alguns. Na verdade, vai chegar para todos. Vai chegar o dia que vai dizer: acabou. Mas alguém vai lembrar da história. Vai ter testemunho dizendo: eu sei como começou. Eu vi como começou. Quando Deus quis dizer como é que eu faço algo novo, Ele chamou testemunhas. Quando você olha para o céu hoje, você vê a testemunha daquele Gênesis 1. Mas Ele chamou um discípulo chamado João. Cá, João, do meu lado. Dá uma olhada só na revelação que eu vou te mostrar. E o que João fez? Apocalipse 21. Eu quero que você abra. Procure na sua Bíblia o último livro. Apocalipse 21. João, a testemunha, abre o capítulo 21, escrevendo. Capítulo 21, na abertura do capítulo 21. Ele começa o capítulo 21 de Apocalipse com essa expressão: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que é que eu entendo com isso? Aqueles que proclamavam a glória de Deus já não existiam mais. Deus chamou uma outra testemunha. Vai dizer para eles: como é que eu faço algo novo? Algo já não existe mais, mas eu faço algo novo. João, tu é minha testemunha. Escreve no livrinho. E é esse livrinho que você tem na mão e abriu aí. Seja ele até digital. Escreve no livrinho, João, para que todo mundo tenha. Meu Deus, todos nós aqui temos acesso hoje. Tente no Google, Apocalipse 21. Tente escrever em francês, Apocalipse 21. Tente escrever em aramaico, Apocalipse 21. Vai aparecer, vai dar um resultado. E vai começar dizendo: eu sou testemunha. Quando Deus quebra e faz de novo. É João dizendo isso: eu sou testemunha. Quando um ciclo termina e começa outro. Mas quando eu olho para os céus, eu vejo a glória de Deus. Isso porque eles ainda existem. Mas aquele que os criou também vai destruir. Eles vão passar. E quando esse ciclo passar, Deus garante e chamou uma testemunha do lado dele dizendo: escreve aí o que tu viu. O que tu viu. Meu Deus, o que tu viu. E quando ele disse: eu vi novo céu, eu vi nova terra, eu vi novo mar, porque essas coisas já não existem mais. Agora são novas. Tudo se fez novo. Eu fiquei impactado e mexido quando vi isso, porque ressurreição é isso. É quando passa o ciclo, quando acabou o ciclo, quando morreu uma vida e Deus disse: agora começa outra. Começou de novo. Deus é especialista em quebrar e fazer de novo.
O que João chamou para ser testemunha, Isaías já tinha profetizado. Isaías capítulo 60. Ele já tinha profetizado. Vai ter novo céu, vai ter nova terra. E aí Deus chamou, pois João vai ser testemunha do que Isaías profetizou. Vai ter novo céu, vai ter nova terra, porque o sol já não existe mais. Segundo a profecia de Isaías, que João atestou, eles não precisam mais de sol, eles não precisam mais de lua, porque a glória do seu Deus os iluminará e eles governarão pelos séculos dos séculos. Não é mais o sol ou a lua que governa o tempo. O tempo, como nós conhecemos, já nem existe mais. Agora o que existe é a eternidade com ele. E ele diz, eu, com a minha glória, resplandecerei. Acompanha comigo. Os céus, a terra, testemunham sobre o quê? Sobre a glória de Deus. Vocês não precisam mais de testemunhas. Porque agora vocês têm a própria glória de Deus com vocês. Isso é ouro. Isso é ouro porque é o que nos espera. Isso é ouro porque é o que Deus nos promete. Isso é ouro porque é uma palavra dele que garante a vida. Porque imagine um dia hoje sem sol. Imagine 2 dias sem sol. Imagine agora 3 meses sem sol. Tem lugares no planeta que acompanham isso. Tem lugares no planeta que gente vive que aparece até 5 meses sem sol nenhum. Tudo bem. Agora imagine uma vida sem sol. Imagine uma vida sem o calor para te aquecer. Um sol para dar vida de fotossíntese de planta. Como é que a planta ia crescer? Imagine uma vida sem sol nenhum. Um planeta que morre porque não tem raio solar. Imagine sem geração fotovoltaica. Imagine um planeta sem raio de sol. Não existe. Aí Deus diz, vai existir. Vai existir. Porque eu garanto e eu tenho um testemunho do meu lado. Você acredita num projeto como esse? É para quem tem fé. Porque para quem não tem fé, só vai ficar a destruição. Só vai ficar aquele último dia. O último dia, quando tudo se acabou. E o que tem depois? É só para quem crê. Eu creio. Eu creio. Os últimos 2 capítulos de Apocalipse me fazem tremer, mas me fazem crer. Da primeira vez que eu li intensamente esse capítulo, eu fiquei muito mexido, eu fiquei tão doido, que eu saí e fui para a universidade, quando eu estava começando o livro de Apocalipse. E eu vou confessar, algo que eu não indico para nenhum aluno meu. Na metade de uma aula, eu não aguentava mais a aula, porque a minha cabeça só pensava em Apocalipse. E eu lembro desse dia, porque foi um dia marcante para mim. Foi o dia que eu concluí o livro. Foi o dia que eu saí da aula, nem pedi licença ao professor, saí de fininho e vim, e fui para minha casa, e fui para o meu quarto. E eu finalizei aquele dia, na virada do dia para a noite, concluindo o livro de Apocalipse, porque eu não aguentava assistir aula sem antes ter terminado o livro. E o final do livro de Apocalipse é isso que eu estou te mostrando. Capítulo 21, capítulo 22. É quando finalmente a bandeira da vitória do Senhor é hasteada e todo mundo vê, meu Deus, deu certo. Esse é o fim. E João afirma, eu sou testemunha. Porque esse céu e essa terra que hoje testemunham, não existirão mais. Mas eu sou testemunha. Ele vai ser o sol de vocês. Ele vai ser a glória de vocês. Não existe mais esse mar, mas vai ter um mar só de glória dele, que vai passar pelo meio da cidade. Eu sou testemunha disso tudo. E eu, pastor Fábio, eu creio. Você crê? Esse é o grande projeto de Deus. Um projeto inovador. Que você não sabe como é, mas você tem que confiar. Como que é isso, pastor? Eu também não sei. Mas eu confio. Por que você dá crédito a isso? Porque hoje o céu e a terra já dão testemunho da glória dele. E João chegou e disse, eu também sou testemunha que esse projeto aqui, que já é tão grandioso, já é tão maravilhoso, já é tão grande, vai passar. E vai vir um melhor ainda. João disse, eu sou testemunha disso. E eu resolvi acreditar. Eu dou crédito a essa palavra. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 9. Ninguém viu. Aí João disse, eu vi. Quando Paulo escreveu, tudo bem. Mas aí João vem depois e diz, eu tenho uma nova edição. Porque eu vi. Eu vi. Eu posso atestar. Eu vi. Tudo que João escreveu foi acontecendo. Tudo que João escreveu em Apocalipse vem acontecendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é essa expressão que ele usa lá em Apocalipse? Então quem está vendo? Está vendo? Quem está ouvindo? Está ouvindo? João está dizendo, é verdade, eu vi. Então essa nova edição é boa para mim. Eu também vi. Também o que o apóstolo Paulo escreveu também está em Isaías. Também é uma profecia. Isaías capítulo 64. Isaías diz, ninguém sabe ainda o que Deus preparou para nós. Mas Ele preparou algo para nós. Ele trabalha para aqueles que confiam nele. Isaías 64. Aqueles que confiam nele. Você confia nele. Você dá crédito a ele. Ele está trabalhando por você. Eu quero Deus como minha testemunha. Porque no dia que eu estou quebrado, no dia que eu estou down, no dia que eu estou mal, no dia da minha adversidade, Deus é minha testemunha. É o dia em que Ele transforma o quebrado num vaso novo. Já ouviu essa parábola do oleiro? Quebra e faz de novo. Foi Jeremias, né? Jeremias foi testemunha de uma visão profética. Desce a casa do oleiro, Jeremias. Olha como ele está fazendo aí. Olha esse barro na mão dele. E o barro estragou. O que é que tu vê? Eu vejo que o oleiro começa a fazer de novo. Da forma como ele quer. Quando céus e terra se desfizeram, o que é que o oleiro vai fazer? Ele vai fazer de novo. Novo céu. Nova terra. E quem vai experienciar isso? Aqueles que confiam nele. É nele que eu boto a minha confiança. No dia do meu desastre, no meu dia mau, é nele que eu ponho a minha confiança. Quando tudo se destrói, Deus tem um projeto novo. Quando termina, Deus tem um projeto novo. Quando acaba, Deus tem um projeto novo. Quando quebra o raquia, já ouviu falar do raquia? Deus, eu vou fazer um novo céu, uma nova terra, e eles serão minha testemunha. Quando quebra, Deus faz algo novo. Deus tem algo novo para fazer. Mas eu preciso de um testemunho para dar crédito. Deus é minha testemunha. É Ele quem eu chamo no dia que eu estou chorando. No dia que eu estou quebrado, é Deus que eu chamo do meu lado. Senhor, tu é minha testemunha. E eu quero um projeto novo. Como será 2024 para mim? Vai ser uma bênção. Deus é minha testemunha de que os meus projetos estão na mão dele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus já preparou para aqueles que confiam nele.